Bom dia. Bom, continuando então nossa apostila, hoje nós vamos ver então sobre frações equivalentes. Nas aulas passadas nós vimos uma introdução sobre frações, né? Numerador, denominador. Na outra aula nós vimos sobre frações próprias e impróprias, todos com as aulas gravadas para vocês. E agora nós vamos ver sobre frações equivalentes, tá bem? O que seria uma fração equivalente? Bom, uma fração equivalente, ela representa a mesma parte de toda a figura, tá? Então, às vezes, duas frações, elas têm o mesmo valor, só que uma está na forma irredutível, né? Ou seja, não dá mais para simplificar, e outro está na forma que eu posso ainda estar simplificando. Vou explicar melhor para vocês. Ó, aqui eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 1/2, né? 1/2, né? 1/2. E eu quero multiplicar. Olha, eu posso multiplicar por 2, por 3, por 6, não importa. Ó, aqui eu estou multiplicando por 4. Quando eu multiplico, então eu multiplico o numerador e o denominador, tudo por 4, tá? Então vamos lá, ó. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Então eu formei uma fração 4/8, tá? Agora vamos multiplicar de novo. Aqui vamos multiplicar por 2, ó. Aqui eu multipliquei por 2 e o numerador também tem que ser por 2. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16, tá? Então, o que eu posso dizer disso aqui? Eu posso dizer que a fração 1/2, a fração 4/8 e a fração 8/16 são equivalentes, ou seja, elas são iguais, tá? Por exemplo, se eu pegar a fração 8/16, eu posso simplificar. O que é simplificar? Simplificar eu vou mostrar para vocês aqui para baixo daqui a pouco, tá? Eu posso simplificar. Por exemplo, se eu simplificar, eu vou dividir por 2 e por 2. Ó, 8 dividido por 2 dá 4, 16 dividido por 2 dá 8. Então, ó, eu formei uma fração equivalente, 4/8. Então, essas frações aqui, essas três frações, elas são a mesma coisa. Se eu falar que eu tenho 1/2 de alguma coisa, é a mesma coisa que eu falar que eu tenho 4/8 de alguma coisa ou 8/16 dessa mesma coisa. Elas são equivalentes, elas têm o mesmo valor, tá? Olha esse outro exemplo. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho lá uma fração 1/2 e quero descobrir algumas frações equivalentes dela. O que eu faço? Eu multiplico por algum número. Lembrando que se eu multiplicar por 3, a parte de cima, né, o numerador, o denominador tem que ser por 3 também. Sempre o mesmo número que eu multiplicar em cima, eu tenho que multiplicar embaixo, tá? Então, multiplicação. Para fazer fração equivalente, eu tenho que multiplicar, tá? Então, ó, multipliquei aqui por 3. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Vou multiplicar de novo, ó. 3 vezes 3, 9. 6 vezes 3, 18. Então, eu formei a fração 3/6 e formei a fração 9/18. Então, eu posso dizer que essas três frações, 1/2, 3/6 e 9/18, elas são equivalentes, ou seja, elas têm o mesmo valor, tá? Elas são iguais, apesar dos números serem diferentes, tá bom? Olha aqui, eu tenho um exemplo, ó. Lá na página 172 tem uma atividade lá que ele fala assim, ó, considerando a figura, um inteiro dividido em partes iguais, escreva 3 frações equivalentes para representar a parte pintada, tá? Em relação à parte total. Então ele me deu duas figuras aqui, né? Uma fração, duas figuras de 6 partes cada uma, e pediu para me fazer 3 frações equivalentes a essa mesma figura, tá? Então, o que eu fiz? Primeiro eu vou descobrir que fração que representa essas duas figuras. Olha, eu tenho aqui total 1, 2, 3, 4, 5, 6. É repartida, as figuras são repartidas em 6 partes. Então, meu denominador é 6, porque é o total de repartição da figura. Então, meu denominador é a parte total. Então, meu denominador é 6. O 8, que é a parte de cima, o numerador, é a quantidade de partes que eu pintei, tá? Então, eu pintei 6 desse lado, 7, 8. Eu pintei um total de 8 partes da figura, tá? Então, vamos lá. Eu formei minha fração original é 8/6, ó. Minha fração original é 8/6, que é da figura que eu fiz.
Agora, a partir dela, eu quero fazer três frações equivalentes, tá? Eu quero fazer, então, 3 frações equivalentes. O que eu posso fazer? Eu multiplico por 2, por 3, por 4, por quanto você quiser. Eu aconselho a multiplicar por 2 porque vai dar um número menor, tá? Ó, lembrando que se eu multiplicar o numerador por 2, o denominador tem que ser por 2 também, tá? Multiplicar em cima por 2, embaixo por 2 também. 8 vezes 2, 16. 6 vezes 2, 12. Então, já formei uma fração equivalente, ó. 16 dozeavos. Agora eu vou fazer outra. Vou multiplicar por 2 de novo. 16 vezes 2, 32. 12 vezes 2, 24. Formei outra fração equivalente. Então, as 3 frações equivalentes, 8 sextos, 16 dozeavos, 32 24 avos, tá? Então, essas 3 frações, elas são equivalentes, tá? Elas têm o mesmo valor, certo? Então, isso aí são frações equivalentes. Agora, nós vamos ver simplificação de fração, tá? Na simplificação de fração, nós vamos dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Fração equivalente, nós multiplicamos, né? Pelo mesmo número. O numerador e o denominador. Na simplificação, nós vamos dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Para que a gente vai dividir? Até formar uma fração irredutível. Fração irredutível é quando ela não tem mais simplificação. Ó, vamos pegar aqui, ó, 32 24 avos. O 32 eu posso dividir por 3? Na tabuada lá do 3 tem 32? Não, né? Porque 3 vezes 10 é 30, 3 vezes 11 é 33, então não dá, tá? O 24 dá por 3? Dá, porque 8 vezes 3 é 24. Só que o 24 dá por 3, o 32 não. Então não pode ser. Tem que ser mesmo número para o 2. Eu posso começar sempre com o 2, ó. Ó, simplificar é dividir. Então 32 dividido por 2 dá 16, né? Metade de 32 é 16. 24 dividido por 2 é 12, tá? Só que ainda dá para simplificar. Eu posso ainda simplificar. O que eu vou fazer? Vou continuar dividindo por 2, ó. Vou continuar dividindo por 2. 16 dividido por 2, 8. 12 dividido por 2, 6. Ó, ainda são números que ainda dá para simplificar. Ficou 8 sextos. Ainda dá para continuar simplificando. Posso simplificar por quantos? Por 3? Por 4? 8 dividido por 4 dá 2. Mas o 6 não dá para dividir por 4. Então, só posso simplificar por 2 de novo, tá? 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. Então, isso aqui é a minha fração irredutível, ó. Fração irredutível. Ou seja, não dá mais para simplificar. Então, uma fração irredutível é quando não dá mais para simplificar, tá bom? Ó, outro exemplo aqui, ó. 18 30 avos. Eu posso começar simplificando por 2? Posso. Ó, 18 dividido por 2 dá 9, 30 dividido por 2 dá 15. Só que na tabuada do 3 lá eu não tenho 18, 3 vezes 6, 18? Tenho. Na tabuada do 3 eu não tenho 30, 3 vezes 10, 30? Tenho também. Então eu posso começar pelo 3, tá? Ó, posso começar pelo 3. 18 dividido por 3 dá 6, 30 dividido por 3, 10. Ó, já simplifiquei uma vez. Simplificar é a gente pegar aquela fração que é muito grande e ir diminuindo ela, tá? Então é simplificando, tá? Simplificando, tornando ela mais simples, tá? Então eu pego uma fração que é muito grande, difícil de trabalhar com ela e vou diminuindo ela até ela ficar irredutível, até não dar mais para simplificar, tá? Mas aqui no caso do 6, ó, são dois números que ainda dá para simplificar. Dá por quantos? Dá por 2, ó. Porque o 6 eu consigo dividir por 2 e o 10 também por 2. O 6 eu posso dividir por 3, mas o 10 eu não posso dividir por 3, então tem que ser o 2. 6 dividido por 2 dá 3, 10 dividido por 2 dá 5. Olha aí, pronto. 3 quintos, fração irredutível. Formei minha fração irredutível, acabou a conta aqui, tá? Irredutível. Então aqui é uma simplificação mais fácil, foi mais simples, tá? Olha aqui um outro exemplo. 27 33 avos. Ó, os dois são números ímpares. Se os dois é ímpar, então eu já sei que não dá para simplificar por 2, né? Porque o 2 eu só posso simplificar números pares. Se aqui eu tenho dois números ímpares, tem que ser um número ímpar para simplificar. Por 5. 5 não dá. Na tabuada do 5 não tem 27.
por 3. 3 eu acho que dá, olha lá. Na tabuada do 3 tem o 27? Tem. 27 dividido por 3 dá 9. Na tabuada do 3 tem o 33? Tem, né? Ó, 3 vezes 10, 30. 3 vezes 11, 33. Então, 33 dividido por 3 é 11. Aqui não dá mais para simplificar, porque o 11 é um número primo, só dá por ele mesmo. O 9 dá por 3, mas o 11 não dá por 3, então acaba aqui. Essa aqui foi minha simplificação, formou uma fração irredutível, tá bom? Então seria basicamente isso, né? Lembrando que frações equivalentes eu multiplico, eu transformo em novas frações, e na simplificação eu diminuo as frações, eu vou dividindo as frações até formar uma fração irredutível, tá bom? Qualquer dúvida vocês me chamam.